Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 95, estamos falando sobre o Poder Judiciário e vamos estudar nesse vídeo o inciso 1º, 2º e 3º. Nós vamos falar das garantias aos juízes, que também pode ser chamada de garantias ao judiciário. O artigo 95 vai dizer o seguinte: os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1º, vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93, inciso 8º. Inciso 3º, irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto no artigo 37, 10, 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Muito bem, antes de entrar na temática, como eu já mencionei em vídeos passados, temos que entender que as garantias ao Poder Judiciário, segundo o professor José Afonso da Silva, elas são divididas em 2 tipos: as institucionais, que protegem o judiciário como instituição, e funcionais ou de órgãos, que protegem os magistrados individualmente considerados. Sabendo disso, nós vamos entender o seguinte, que as garantias institucionais, primeiro ponto, tem previsão constitucional de que constitui crime de responsabilidade do presidente da República os atos que atentam contra o livre exercício do Poder Judiciário, artigo 85, inciso 2º da Constituição Federal, vídeo disponível. Segundo ponto, vedação de que medida provisória ou lei delegada discipline as garantias dos magistrados, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha C, e artigo 68, parágrafo 1º, inciso 1º, vídeo também já disponível aqui no canal, tá? Terceiro ponto, autonomia organizacional e administrativa, nós vamos estudar no artigo 96, e autonomia financeira, artigo 99. A nossa aula em si está focando nas garantias funcionais. Você precisa entender e dividir os conceitos para poder fazer uma boa prova. Os juízes gozam das seguintes garantias, como nós lemos no artigo 95. E o primeiro destaque está para a vitaliciedade. Vitaliciedade nada mais é que uma garantia de que o magistrado não será destituído do cargo, salvo em caso de exoneração por sentença judicial transitada em julgado. Está grifado para você o que é mais importante. Preste atenção, não confunda vitaliciedade com estabilidade, a estabilidade dos servidores públicos, tá? A vitaliciedade é muito mais abrangente, ela transcende inclusive a aposentadoria. Um juiz aposentado, ele é o quê? Continua sendo magistrado, embora não exercendo as suas funções, tá? E repare que após adquirida a vitaliciedade, um magistrado só pode ser destituído do cargo, salvo em caso de exoneração por sentença judicial transitada em julgado. Muito bem, uma vez adquirida a vitaliciedade, um mero processo administrativo não será suficiente para que o juiz seja afastado de seu cargo. Uma vez adquirida a vitaliciedade. Professor, e quando é que um juiz adquire a vitaliciedade? Vamos à leitura do inciso. Inciso 1º, vitaliciedade, que no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício. Grave aí, grifa aí no seu material. Dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, ok? Professor, um juiz então pode perder o seu cargo por uma decisão administrativa? Sim, claro, antes de adquirir a vitaliciedade. Lembre da aula que nós falamos sobre a promoção, sobre a carreira da magistratura. Nós estamos mencionando aqui aquele juiz que ingressa no judiciário pelo concurso, um juiz substituto. Ele não fica 2 anos para adquirir a sua vitaliciedade. Veja que os magistrados não adquirem estabilidade, adquirem vitaliciedade, que é muito mais abrangente. Então, durante esse período, ele pode sim perder o cargo por deliberação do tribunal a que este juiz estiver vinculado. E nos demais casos,
ok? Por sentença judicial transitada em julgado. Entendi, professor. Então, depois de 2 anos, ele adquire a vitaliciedade. Ok, fácil de acertar na prova. Não, espere. Alguns magistrados vão adquirir a vitaliciedade no ato da posse. Lembra da aula passada que nós falamos sobre o 5º constitucional? Não é isso? 1/5 das vagas dos tribunais que é destinada aos membros do Ministério Público e da advocacia. Então, eles não preenchem aqueles requisitos. No caso, os membros do Ministério Público, mais de 10 anos de carreira. E no caso dos advogados, notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de carreira. Ora, no ato da posse, adquirem de imediato a vitaliciedade, tá? E lembre-se também dos ministros do STF, também no ato da posse. Muito bem, a inamovibilidade, ela impede que o juiz seja removido de um cargo para outro, salvo motivo de interesse público. Ela não é um direito absoluto. A Constituição Federal de 1988 menciona que o juiz poderá ser removido por motivo de interesse público. É o que prevê o artigo 93, inciso 8º da Constituição, que nós mencionamos em mais de um vídeo. Não há como falar em inamovibilidade dos magistrados sem lembrar do artigo 93, inciso 8º. Faz a remissão aí na sua Constituição, assiste a aula do artigo 93, inciso 8º, disponível aqui no canal, tá? Só para relembrar, o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, assegurada a ampla defesa. É com base na inamovibilidade que o juiz, por exemplo, pode rejeitar uma promoção, não é verdade? Embora a Constituição seja silente a respeito, o magistrado poderá ser removido a pedido ou em razão de promoção. Observe, porém, que, em nome da inamovibilidade, o magistrado poderá negar a promoção quando assim considerar adequado. Ao contrário da vitaliciedade, não há prazo para aquisição da inamovibilidade. Bancas de concurso adoram trocar o termo inamovibilidade com vitaliciedade, ok? Fique atento, para a inamovibilidade não há prazo para aquisição, tá? Desde o início da carreira para qualquer magistrado. Desde a posse do magistrado, seja no 1º grau ou em um tribunal, ele poderá usufruir dessa garantia. E por fim, a irredutibilidade de subsídios. Os servidores públicos, em geral, de uma forma geral, gozam da garantia de que seus vencimentos e subsídios são irredutíveis. Nós já aprendemos na aula do artigo 37, inciso 15, disponível também aqui no canal, tá? Não é diferente para os magistrados que gozam da garantia de irredutibilidade de subsídios. Por que existe essa garantia? Ora, para buscar proteger a remuneração dos juízes contra qualquer tipo de retaliação do Poder Executivo ou até mesmo do Poder Legislativo. Veja que as garantias aos juízes também podem ser chamadas de garantias ao judiciário, para que, por meio da vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade e subsídios, um juiz possa exercer a sua função de forma livre, julgando, aplicando a lei, a jurisprudência, o seu livre convencimento nos casos concretos, independente da interferência de qualquer outro poder. Na próxima aula, vamos continuar o artigo 95. Vamos falar sobre o parágrafo único, que trata das vedações aos juízes. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.